Alcançou em seguida Derbe, depois Listra. Ora, havia lá um discípulo chamado Timóteo, filho de mulher judia que abraçara a fé e de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e de Icônio. Querendo Paulo que ele partisse consigo, realizou a sua circuncisão, por causa dos judeus que havia naqueles lugares. É que todos sabiam que seu pai era grego. Ao passarem pelas cidades, transmitiam-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número de dia para dia. Travessia da Ásia Menor. Atravessaram depois a Frígia e a região da Galácia, impedidos que foram pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Chegando aos confins da Mícia, tentaram penetrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atravessaram então a Mícia e desceram para Troade. Ora, durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão. Um macedônio, de pé diante dele, fazia-lhe este pedido: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Logo após a visão, procuramos partir para a Macedônia, persuadidos de que Deus nos chamava para anunciar-lhes a boa nova. Chegada a Filipos. De Troade, partindo para o alto mar, seguimos em linha reta para Samotrácia. De lá, no dia seguinte para Neápolis, de onde partimos para Filipos, cidade principal daquela região da Macedônia, e também colônia romana. Passamos nesta cidade alguns dias. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, junto à margem do rio, onde parecia-nos haver um lugar de oração. Sentados, começamos a falar às mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus, escutava-nos. O Senhor lhe abrira o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os de sua casa, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa, e forçou-nos a aceitar. Prisão de Paulo e Silas. Certo dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela obtinha para seus amos muito lucro por seus oráculos. Começou a seguir-nos, a Paulo e a nós, clamando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Isto ela o fez por vários dias. Fatigado com aquilo, Paulo voltou-se para o Espírito, dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que te retires dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Vendo seus amos que findara a esperança de seus lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à ágora, à presença dos magistrados.
Apresentando-os aos estrategos, disseram: estes homens perturbam nossa cidade, são judeus e propagam costumes que não nos é lícito acolher nem praticar, pois somos romanos. Amotinando-se a multidão contra eles, os estrategos, depois de mandarem arrancar-lhes as vestes, ordenaram que fossem batidos com varas. Depois de lhes infligirem muitos golpes, lançaram-nos à prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com cuidado. Recebida a ordem, este os lançou à parte mais interna da prisão e prendeu-lhes os pés no cepo. Libertação maravilhosa dos missionários. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus enquanto os outros presos os ouviam. De repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou a espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte, gritou: não te faças mal algum, pois estamos aqui. Então, o carcereiro pediu uma luz, entrou e, todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e de Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos que estavam em sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes à mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Fazendo-se dia, os estrategos enviaram os litores ao carcereiro com a seguinte ordem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu tais palavras a Paulo: os estrategos mandam dizer que sejais soltos. Agora, pois, sai e prossegui vosso caminho. Paulo, porém, replicou aos litores: vergastaram-nos em público sem julgamento, a nós, que somos cidadãos romanos. Lançaram-nos à prisão. Agora, é furtivamente que nos mandam sair? Não será assim, eles mesmos venham retirar-nos daqui. Os litores transmitiram aos estrategos estas palavras. Ouvindo dizer que eram cidadãos romanos, ficaram com medo e vieram pessoalmente insistir com eles para que se afastassem da cidade. Ao saírem da prisão, dirigiram-se à casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram-nos. Depois partiram. Atos, capítulo 17. Em Tessalônica, dificuldades com os judeus. Após terem atravessado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo foi procurá-los. Por 3 sábados dialogou com eles, partindo das Escrituras. Explicou-lhes e demonstrou-lhes que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos.
É o Cristo, dizia ele. É este Jesus que eu vos anuncio. Alguns dentre eles se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, assim como grande multidão de adoradores de Deus e gregos, bem como não poucas das mulheres da sociedade. Mas os judeus, tomados de inveja, reuniram alguns indivíduos perversos dentre os que frequentavam a praça, e provocando aglomerações, tumultuaram a cidade. Foram então à casa de Jasão, à procura dos dois, para fazê-los comparecer perante o povo. Não os tendo encontrado, arrastaram Jasão e alguns irmãos para diante dos politarcas, vociferando: estes são os que andaram revolucionando o mundo inteiro. Agora estão também aqui, e Jasão os recebe em sua casa. Ora, todos eles agem contra os decretos de César, afirmando que há outro rei Jesus. Assim, agitaram a multidão e os politarcas que ouviram essas coisas. Estes, contudo, tendo exigido fiança por parte de Jasão e dos outros, deixaram-nos em liberdade. Novas dificuldades em Bereia. Os irmãos fizeram logo Paulo e Silas partir de noite para Bereia. Eles, tendo ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres que os de Tessalônica, pois acolheram a palavra com toda a prontidão, prescrutando cada dia as Escrituras, para ver se as coisas eram mesmo assim. Por isso, muitos dentre eles abraçaram a fé. Também dentre as mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Quando, porém, os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia tinham sido anunciado por Paulo a palavra de Deus, para lá igualmente se dirigiram para agitarem e perturbarem a multidão. Então, imediatamente, os irmãos fizeram Paulo partir em direção do mar. Silas e Timóteo, porém, permaneceram. Os que acompanhavam Paulo conduziram-no a Atenas e logo voltaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo de irem ter com ele o mais depressa possível. Paulo em Atenas. Enquanto esperava em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele. Ao ver a cidade cheia de ídolos, disputava por isso na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus. E na ágora, a qualquer hora do dia, com os que a frequentavam. Até mesmo alguns filósofos epicureus e estoicos o abordavam. E alguns diziam: que quer dizer este paurador? E outros: parece um pregador de divindades estrangeiras. Isto porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando-o então pela mão, conduziram-no ao Areópago, dizendo: poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isto quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou: cidadãos atenienses, vejo que sob todos os aspectos sois os mais religiosos dos homens.
Pois percorrendo a vossa cidade e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade. E mesmo se as apalpadelas se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também de sua raça. Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, a uma escultura da arte e engenho humanos. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: a respeito disto te ouviremos outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé. Entre esses achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Dâmaris, e ainda outros com eles.